Olá pessoal, vamos continuar aprendendo filosofia. Esse aqui é um curso de filosofia e nós estamos aprendendo a matéria História da Filosofia. Já tivemos duas aulas. A primeira aula nós estudamos sobre filosofia antiga. Na segunda aula nós aprendemos um pouco sobre filosofia medieval. E hoje nessa aula nós vamos aprender sobre filosofia moderna. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre filosofia contemporânea, né? A filosofia depois do que vai ser considerado didaticamente aqui nessa aula. Após a modernidade, é a filosofia que, vamos dizer, que é o que nós temos hoje, as nossas questões hoje em dia e os filósofos mais importantes dessa nossa era contemporânea, né? Contudo, vamos dar início à nossa aula de hoje, que é sobre filosofia moderna. Antes eu queria pontuar que é importante dizer que esse curso, ele tem uma... Nós estamos aqui na matéria História da Filosofia, que a gente vai dividir nessas 4 aulas, já tivemos 2, hoje é a terceira, amanhã a quarta. A gente está passando com um panorama breve dos principais filósofos de cada tempo, e nós vamos eu não sei se você percebeu, mas aqui tem uma ênfase na filosofia política. Nesse panorama, tem uma ênfase na filosofia política de cada filósofo, né? E de cada tempo. Então é importante você verificar isso, que além das principais ideias filosóficas de cada filósofo, há nessa matéria uma ênfase na filosofia política de cada um. Então vamos lá, vamos começar a aula sobre filosofia na modernidade. É importante a gente frisar nessa aula sobre filosofia da modernidade, nós vamos trabalhar em três tópicos. O primeiro tópico, a gente vai ter principalmente aí o pensamento sobre o Renascimento, que é a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Depois a gente vai falar um pouco sobre modernidade em si, né? E o contrato social, que começou a ser desenvolvido. Depois a gente vai falar sobre iluminismo, que também aconteceu na modernidade. Nós vamos buscar responder ou trabalhar três pontos principais em cada uma dessas questões. O primeiro deles é identificar a relação entre o contexto histórico do Renascimento e as reflexões políticas dos filósofos humanistas. O segundo deles é distinguir as concepções do contrato social na filosofia política moderna. E o terceiro, reconhecer os principais conceitos do pensamento iluminista. Então vamos começar aqui, nesse primeiro ponto, que tem como ênfase o Renascimento. O Renascimento é justamente esse período de transição entre a Idade Média e o início da modernidade. Ele durou ali mais ou menos entre o século XIV e o século XVII, né? E justamente essa mudança de ênfase ou de visão do pensamento e da sociedade como um todo, que sai do pensamento católico, né, do pensamento cristão católico, para um pensamento mais humano, não tão focado na religião, mas focado na razão, né, onde começa a evoluir o pensamento humano. Então, é importante um contexto histórico aqui do início do Renascimento, é o declínio do feudalismo, né? O feudalismo, para quem já estudou história, quem não estudou, o Império Romano ele foi se fragmentando em feudos, né? E conforme esses feudos foram diminuindo cada vez mais, né, o poder desses senhores feudais, né, ele foi cada vez mais diminuindo, porque eles tinham sim certo poder ali na sua terra, né? É importante frisar também que o feudalismo ele é
sistema socioeconômico que está baseado na terra. Então esses senhores feudais da nobreza, que vem do Império Romano, eles eram os donos, os proprietários, e naquele terreno dele ele tinha totalmente o poder, né? Mas foi fragmentando tanto esses terrenos que no final eles acabaram se transformando apenas em agricultores, embora tivesse todo o poder sobre o seu terreno, né? Eles se transformaram em agricultores. E isso ocorreu um vácuo de poder, né? E que algumas instituições começaram a ocupar esse espaço. A Igreja Católica também ocupou, né? Já vinha do Império Romano, mas um pouco desvinculada, né? No caso, o Sacro Império. Então a Igreja Católica ocupa um pouco esse espaço. E começa a surgir um novo ator político, que é a burguesia, né? Burguesia são comerciantes, né, que vendiam as coisas que não estavam ligados nem ao Império Romano, nem à igreja, nem à instituição religiosa, né? Começa a surgir esse novo ator político. E esse ator político ele surge justamente no crescimento e no fortalecimento das cidades-estados. Isso começa a acontecer ali na região do Mediterrâneo, no que hoje a gente chama de Itália, né? Então Veneza e Florença são importantes cidades-estados que se fortaleceram, né? Ali na região do Mediterrâneo, o Mediterrâneo é aquele mar, né, que tem ali embaixo, ao sul, África, em cima você tem Europa, né? E aqui Oriente Médio, Israel, aquele mar que está ali no meio, né? Então começaram a haver trocas culturais, trocas comerciais muito intensas ali, e fortaleceu essa região. E o surgimento e o fortalecimento dessas cidades-estados. Porque e aí surge um novo ator político também, junto com a burguesia, né? Que são essas cidades. Como o movimento de dinheiro ali é muito alto, muito dinheiro movimentando ali, circulando, a cidade começa a se fortalecer, né? E aí o feudalismo vai ganhando cada vez menos força, né? E surge, e isso a gente vai ver na modernidade um pouco mais para frente também, aqui já é introdutório, como isso desenvolveu e formou o que nós temos hoje, que são os estados, né? Começou a partir daí. Bom, mas aqui, como nós estamos falando de filosofia, esse é o cenário histórico que começou a coisa a acontecer. E uma terceira coisa importante que começa a acontecer, dentro dessas trocas comerciais que aconteciam na região ali do que a gente chama de Itália, e essas estados que foram se fortalecendo, Florença e Veneza são as mais importantes, havia também, obviamente, a circulação de pessoas de culturas diversas, né? Então a gente tem aqui uma cultura católica, tem a cultura dos árabes e uma cultura dos bizantinos, né, que são remanescentes da cultura greco-romana. Então esse ambiente de trocas comerciais, que favoreceu um ambiente de troca cultural, ele estimulou novas ideias, né? Então as pessoas começaram a ficar mais abertas para novas ideias. E aí é o pano de fundo, vamos dizer assim, ou é o terreno em que começa a florescer esse renascimento, né? E o que acontece é que as pessoas tiveram acesso ou começaram a questionar, né, justamente essa questão da ideia católica principal de Deus estar no centro das coisas, né? E começaram a colocar o homem no centro das coisas, né? Mas antes disso, como as pessoas estavam abertas para esse novo olhar, elas começaram a olhar para os textos antigos da Grécia, dos filósofos gregos, né? Que nós estudamos aqui nós estudamos na primeira aula, com um novo olhar, sem essa ênfase ou essa direção que a Idade Média teve, que era a religião, ou seja, os textos sagrados, mediando essa interpretação da filosofia antiga. Aqui no Renascimento, eles já começam a olhar para esses textos antigos, por isso chama Renascimento, sem esse viés ou sem
esse óculos da religião, não é mesmo? E aí surge o humanismo, né? Começa a surgir o humanismo. Então, Deus é retirado do centro, de certa forma, e o homem é colocado no centro para interpretar essa filosofia antiga, né? É importante dizer que não significa que esses autores ou esse pessoal dessa época eles eram ateus, não. Apenas houve uma valorização do ser humano, que antigamente na tradição católica cristã sempre foi marcado pela queda, não é? Então o homem sempre era marcado pela queda e havia uma desvalorização de certa forma do ser humano. E aqui há esse novo olhar valorizando o ser humano, relembrando que não necessariamente eles eram ateus, mas porque o ser humano havia sido sempre marcado por essa queda de Adão na teologia cristã, na filosofia cristã, há uma mudança de teocentrismo para um antropocentrismo, né? E aí começam a surgir filósofos humanistas, né? A partir de todo esse contexto histórico, começam a surgir filósofos humanistas, né? Somos três os filósofos humanistas principais que nós vamos falar nesse primeiro ponto, né? E além disso, além dessa visão no humano, como a gente viu esse preâmbulo de contexto histórico, com esses novos atores políticos, o surgimento das cidades-estados, fortalecimento das cidades-estados e a burguesia, havia necessidade também de se pensar como legitimar o poder, ou seja, a política, a partir dessas novas necessidades da época, que eram esses novos atores políticos, né? Então nós vamos pensar aqui identificar a relação entre o contexto histórico do Renascimento e as reflexões políticas dos filósofos humanistas. Então surge o humanismo e dentro desse contexto histórico de novos atores políticos, a necessidade desses filósofos humanistas de pensar como seria a política, agora com esse novo olhar, com esse renascimento, né? Sobre os textos antigos gregos e esse recurso ad fontes, ou seja, o retorno às fontes sem a ótica cristã. Então nós temos Michel de Montaigne, Etienne de la Boétie e Nicolau Maquiavel. São três principais filósofos aí do Renascimento que trabalharam, né, o humanismo e o pensamento político de alguma forma. Michel de Montaigne, que viveu entre 1533 e 1592, ou seja, viveu 59 anos, nasceu na França, né? Michel de Montaigne, ele é um herdeiro do ceticismo, né, da filosofia antiga, que é a desconfiança sobre a experiência das coisas, né? Que o ceticismo ele desconfia se a gente consegue aprender os nossos sentidos, né? Ele desconfia sobre a nossa capacidade de aprender e de saber realmente as coisas, né? Ele inaugurou, ou vamos dizer assim, na literatura, o ensaio, né? Ele tinha um jeito de escrever, e por isso ele inaugurou o ensaio, muito livre, né? Michel de Montaigne, justamente porque ele tinha desconfiança de fechar as coisas, de ter certeza das coisas, nesse seu ceticismo, ele tinha a liberdade de escrever sem o objetivo de concluir ou de ser superado no futuro, né? O que a gente observa em muitos filósofos, essa sistematização. Michel de Montaigne não tinha muito essa preocupação. Não significa dizer que ele não pensava bem, mas ele refletia profundamente, mas sem esse ímpeto, essa vontade, essa necessidade de concluir as coisas, né? De deixar as coisas, dizer que é assim, né? E essa preocupação em não ser superado mais, ou seja, definir que as coisas são dessa forma. O ceticismo dele fez com que ele inaugurasse justamente o ensaio, em que ele tinha liberdade de pensar sobre a vida, né? Tanto sobre questões metafísicas quanto questões da vida, sobre um cálculo renal,
né? Então tinha totalmente uma liberdade, mas com um pensamento crítico e muito profundo, né? Uma das máximas aí que a gente pode atribuir ao pensamento de Michel de Montaigne é: não busco apreender o ser, mas a sua passagem. Então você observa que ele procurava refletir e questionar sobre aquilo que era possível, né, de maneira livre, sobre a vida, sem procurar concluir, ou seja, definir o que era o ser, mas a sua passagem, as coisas que acontecem, como as coisas acontecem, e refletir sobre isso, né? Perceba que aqui esse pensamento começa a surgir num contexto humanista, ou seja, que o homem foi colocado no centro, foi tirado a figura de Deus do centro. O segundo filósofo importante do Renascimento, aqui nessa nossa matéria, nessa nossa aula, Étienne de la Boétie. Viveu de 1530 a 1563, portanto viveu 32 anos, também nascido na França. É importante dizer que ele era amigo do Michel de Montaigne, Étienne de la Boétie, um jovem. Escreveu seu primeiro livro com 18 anos. A importância do Étienne de la Boétie para a filosofia, justamente nesse contexto de pensamento político, ele começou a refletir com o homem no centro, com a ideia do homem no centro, o porquê as pessoas servem voluntariamente a um tirano, por exemplo, a um déspota, né? Despotismo é o modelo político em que uma única pessoa tem o poder sobre todos, né, nesse regime político. Como um rei, por exemplo, né, um monarca, um déspota. E o que acontece é que ele olhava e via que muitas vezes esse rei não era bom para o povo, mas mesmo assim o povo escolhia voluntariamente servir ou obedecer a esse rei. O que para ele era meio estranho, porque sendo o rei um só e a população um número maior, né, infinitamente maior, ele poderia simplesmente não obedecer ao rei, né? Poderia simplesmente não obedecer porque o rei é só um, né? E aí ele escreve o livro do discurso da servidão voluntária, né? E refletindo justamente sobre isso. E é algo que começa a efervescer e fazer sentido nesse contexto humanista e de questionamento do poder político vigente da época, né? Aí ele pensa que esse ditador ele consegue que as pessoas o obedeçam porque ele maneja a sua própria imagem, iludindo o seu súdito através dos afetos. Então ele consegue, vamos dizer assim, alcançar os afetos do povo e ilude eles achando que o melhor para eles é tê-lo como rei. É tê-lo como, mesmo não, em muitos momentos, ele não sendo um bom rei, né? E ele sugere aí, né, como solução, entre aspas, né, Étienne de la Boétie, a desobediência pacífica. Né? Ele começa a dizer que não precisa haver uma guerra, mas o que o povo tem que fazer simplesmente é não obedecer. Se o rei cria uma lei que não é favorável para o povo simplesmente não deve obedecer. Simples assim. Porque o poder, na verdade, é do povo, não é do rei, né? E você percebe que só um contexto de pensamento humanista fez florescer esse tipo de pensamento de valorização do ser humano, né? E que permite esse tipo de reflexão. E que ainda hoje é importante a obra de discutir da servidão voluntária de Étienne de la Boétie. Eu quero fazer um parêntese aqui agora, trazendo essa reflexão simples, mas profunda, né, ao mesmo tempo, de Étienne de la Boétie, para o Brasil. Um parêntese rápido, eu já fecho e a gente continua a aula. Como nós, o povo brasileiro, podemos aceitar e aceitamos há tantos anos, né? É claro que isso aqui é uma reflexão muito complexa, que os políticos não façam leis boas para nós e nós simplesmente agimos de maneira, obedecemos e não revoltamos, mas não desobedecemos de maneira pacífica um país que não nos retribui tudo aquilo que de imposto que nós pagamos. Você vê que um cara lá em 1533,
com 18 anos de idade, pensou isso, e a consciência política que o povo brasileiro não tem faz com que a gente tenha um país que tem um potencial maravilhoso, mas que ainda continua no berço esplêndido, sem amadurecer, as pessoas sem crescer, o país sem se desenvolver, e só favorecendo essa máquina pública e esse patrimonialismo que nós temos no país, em que os políticos e os burocratas tomam posse e acham que o país é deles. Então fica aqui essa reflexão para o nosso tempo atual, fecho parênteses, da reflexão de Etienne de la Boétie. O terceiro filósofo principal é Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel é importante, é um dos mais importantes aqui desse período renascentista. Ele viveu de 1469 a 1527. Ele viveu 58 anos. Ele nasceu em Florença, no que hoje nós chamamos de Itália, né? E Nicolau Maquiavel ele trouxe, com a sua obra O Príncipe, uma visão política centrada no homem muito prática e realista. Antes, com essa tradição medieval e cristã, havia sempre a necessidade do político, do líder, agir de maneira boa, com a moral cristã, de fazer o bem, não é? E a gente ainda tem isso, é muito enraizado, né? E Maquiavel ele diz que isso deveria se tratar só no âmbito pessoal, individual, essa moral cristã. Para um político, um líder, ele traz o realismo político e o pragmatismo político, né? De que esse rei, esse príncipe, ele deveria desenvolver o que ele chama de virtude e fortaleza. Virtude é justamente a flexibilidade que o príncipe deve ter em flutuar do bem para o mal e do mal para o bem, quando houver necessidade. O que ele quer dizer é que, para manter o poder, e segundo Maquiavel, a autoridade do poder, ela só se mantém com a posse do poder. Então, manter o poder era a finalidade, era o fim para Maquiavel. Diferente, por exemplo, a gente vê num contexto medieval, de São Tomás de Aquino, que trazia a autoridade como algo de vinda de Deus, e toda autoridade estaria baseada primeiro vindo do conceito de Deus para baixo, do superior se subordinando ao inferior, conforme o que o superior tem, que o inferior não tem, e o superior quer que o inferior tenha aquilo que ele tem, né? Ele traz um conceito de que a autoridade no poder político é a posse do poder. Então, para manter o poder, o príncipe ou o rei, ele não deve agir sempre de maneira boa. Ele tem que, quando necessário, agir de maneira má, inclusive usando a força, né? Porque se ele não fizer isso, ele não se mantém no poder, né? Ele não quer dizer que, como eu disse, que ele vai sempre ser mal, vai sempre ser ruim, mas ele tem que ter uma disponibilidade, flexibilidade de transitar entre o bem e o mal para manter o poder, né? É importante dizer que, como ele nasceu em Florença, Maquiavel ele entrou no poder na cidade-estado de Florença após a queda dos Médici, né, que era uma família poderosa. E, no entanto, depois que ele estava no poder, a família Médici recuperou o poder e Maquiavel foi destituído, foi torturado, preso, né? E nesse contexto ele escreve esse livro, O Príncipe, com essa ideia de flexibilidade do poder político do rei, né? Ou do príncipe. Ele escreve justamente para um membro da família Médici, né? Tentando restabelecer uma conexão com o poder que ele havia perdido. E escreve essa obra muito importante, trazendo esse realismo, esse pragmatismo na filosofia, né? Então ele quebra essa relação direta de bondade do governante e legitimidade do poder, né? Quando, como eu disse, o fundamento da autoridade é a posse do poder. Fortaleza é justamente
o príncipe, o governante, manter-se, né, no poder. Ele ter essa flexibilidade e ele manter-se firme, né, nessa disposição de usar a sua virtude. Entramos agora no segundo ponto de reflexão dessa aula, que é distinguir as concepções do contrato social na filosofia política moderna. A modernidade, que é esse período que tem essa transição desse primeiro ponto que nós colocamos, que é o Renascimento, ela é caracterizada principalmente pela primazia da razão, né? E depois o desenvolvimento das ciências naturais, né? Começa a se desenvolver as ciências naturais, e o surgimento dos estados tal como nós conhecemos hoje em dia, né? Então, essas são três características principais da modernidade que caracteriza a modernidade que vem evoluindo, né? Então, o contexto histórico é todo esse contexto que eu falei do Renascimento, do surgimento, né, do queda do feudalismo, do surgimento das cidades-estados, que veio começar a organizar os estados, esses novos atores políticos, né? E o início de um pensamento de político a partir centrado no homem, né? Onde Deus foi colocado de lado, né? A modernidade também, o pensamento filosófico moderno, ele tem como importante o René Descartes, né? Que é um filósofo importante que vai desenvolver o método científico tal como nós conhecemos nos dias de hoje, né? Nós não vamos aprofundar muito aqui a ideia de René Descartes. Nesse curso, no futuro, a gente vai aprofundar as ideias de cada filósofo. Aqui a gente está sendo, como eu disse, um panorama histórico e uma perspectiva, uma ênfase política das ideias de cada filósofo, né? Além disso, além de todo esse contexto histórico do Renascimento, outra coisa importante da modernidade que veio influenciar o pensamento das ciências naturais e o surgimento dos estados como nós conhecemos hoje é a Revolução Científica. A Revolução Científica ela começa principalmente na astronomia, com Nicolau Copérnico, né? Copérnico começou a olhar para as estrelas, para os astros, né? E trouxe uma visão, ou descobriu, que na verdade, não como se pensava antes, não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim a Terra que girava em torno do Sol. Então ele estabeleceu, trouxe uma visão heliocêntrica no lugar de uma visão geocêntrica que nós tínhamos anteriormente, né? A primeira das implicações que surgiu isso é a inversão no modo como se fazia ciência na época, né? Antigamente, sempre você tinha primeiro uma teoria e a partir dessa teoria você desenvolvia a sua ciência. Essa nova revolução científica de Copérnico, quando ele primeiro tem a experiência, observa e a partir dessa observação ele cria uma ciência, ele inverte como se fazia ciência e aí começa a revolução científica, né? Junto com também o método de René Descartes, né? A outra implicação importante desse descobrimento, dessa retirada da Terra do centro e o Sol sendo colocado no centro, é que junto com isso, o homem que havia sido colocado no centro, com essa, vamos dizer assim, de certa forma, visão cristã de que Deus estava no centro, aí veio o homem para o centro, ainda vinculado a essa história de que o homem estava no centro, com essa retirada do homem do centro, com a retirada da terra do centro, o homem automaticamente foi visto já também sem o centro, sem ser o centro das coisas, né? E junto com isso também, ele perde a sua finalidade conectada da finalidade que ele tem de Deus, porque o homem ele também tinha uma valorização, de certa forma,
porque ele era a imagem e semelhança de Deus. Então, retirando esse homem dessa imagem e semelhança de Deus, retirando o homem do centro, ele perdeu também essa conexão com a imagem e com as finalidades das finalidades divinas, né? Então você percebe como o homem vai se nessa evolução, depois da revolução do humanismo, que o homem foi colocado no centro, e aqui depois da revolução científica que Copérnico descobre que na verdade não é a Terra que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol, né? E que havia uma multiplicidade de outros planetas e sistemas. Essa desconexão que o homem foi tendo no seu pensamento com a visão religiosa e cristã, né? Que é justamente o que caracteriza, e por isso a razão ela foi ganhando cada vez mais ênfase, né? A ciência ocupou esse espaço, né? Dentro desse contexto, né? E aí vem Freud posteriormente dizer que Copérnico foi dos pensadores que expôs três feridas na alma do ser humano, né? A primeira que Copérnico, segundo Freud, diz é que ele não estava no centro, o homem não era importante, né? Dentro dessa visão, né? Essa nova visão científica. A segunda, segundo Freud, é quando Darwin diz que nós não fomos criados, nós somos consequência de uma evolução cega, né? Uma segunda ferida. E segundo ele, o próprio Freud diz que a terceira ferida quem traz e quem nos mostra é ele, quando ele sistematiza ou ele evolui o pensamento, que não foi na verdade ele que começou, que foi o precursor da ideia do inconsciente, mas ele que sistematizou muito bem, né? É que nós não nos conhecemos, né? Então essas três feridas de que o ser humano não está no centro, que ele não foi criado e que ele não se conhece, né? Proposta por Freud. Então nesse contexto da modernidade, começa-se a pensar, e dentro dessa ênfase política dessa aula sobre a história da filosofia, o desenvolvimento do contrato social, né? O contrato social é basicamente o que foi começando a se pensar a partir de todo esse desenvolvimento histórico, com esses questionamentos dos poderes vigentes, né? Que o poder político surge de um acordo entre os indivíduos, não? Então, conforme o ser humano foi ganhando evidência, ganhando espaço, liberdade, foi se tendo a necessidade nesse histórico e nesse contexto de se readequar e desenvolver um contrato social, que é o que nós temos nos dias de hoje, né? Então esse contrato social começou a ser pensado por três principais filósofos na modernidade: Thomas Hobbes, né? John Locke e Baruch Spinoza. Thomas Hobbes viveu de 1588 a 1679, viveu bastante, 91 anos, nascido na Inglaterra, né? Thomas Hobbes teve como objetivo principal aí de pensar a política, porque o que aconteceu? Em 1500, por volta de 1500, houve a reforma protestante, né? A reforma protestante foi o que aconteceu, foi a quebra da hegemonia do poder da Igreja Católica, a divisão, né? Em que surgiu o protestantismo. Depois disso houve que é a Revolução Gloriosa. Depois disso houve muitas guerras entre esses dois lados, em briga de poder, né? Guerras mesmo, guerras de morte, guerras de matar, para a conquista de poderes, né? Conquista de espaço de poderes. E esse era o ambiente em que a modernidade começa a florescer também. Então Hobbes ele começa a pensar, né, no seu livro Leviatã, na sua obra Leviatã, com o objetivo de acabar com essas guerras religiosas, né, que estavam acontecendo depois da Reforma Protestante e da Reforma Gloriosa, dentro da Igreja Católica, né. O que ele pensa da natureza humana, Thomas Hobbes, é da guerra de todos contra todos, né. Ele começa a refletir
ele pensa que há sempre uma guerra de todos contra todos, né? E para gerenciar, ou seja, para acabar com essa guerra, vamos dizer assim, é preciso que a população ceda o poder político para um rei. Na visão dele, esse povo deveria ceder o poder para um rei, que esse rei, tendo esse poder, tinha a função de acabar, justamente decretar, né, de maneira unilateral, o fim dessas guerras. Para ele, no Leviatã, ele sugere que a solução é essa. É o despotismo. Ter o poder. Contudo, ele nesse pensamento de ceder o poder político em que o cidadão teria que obedecer, quando ele cede esse poder para o rei, ele faz uma separação do homem em duas partes, o privado e o público, né? Sendo que dentro do privado, ou seja, aquilo que ele tem para ele, ele teria liberdade de pensamento, mas no público ele teria que obedecer às ordens ou o estabelecimento do rei e do déspota, né? E é justamente nessa parte privada onde esse espaço que ele cede, vamos dizer assim, que ele pensa, que começa a surgir o pensamento iluminista, né? Essa liberdade de pensar interior que o homem tem, mesmo cedendo esse poder para o rei, que começa a questionar justamente essa visão de um rei, né? Nessa divisão que Thomas Hobbes faz do homem em dois, né? Isso começa a se caracterizar e se mostrar evidente justamente no segundo filósofo, que é John Locke, de 1632 a 1704, ele viveu 72 anos na Inglaterra também, né? Que nessa ideia que Thomas Hobbes trouxe de separar o homem em dois e essa visão interna, começou a se questionar, né? Essa moral do homem que ele tem interna, né? Começou a se pensar. E aí John Locke sugere justamente três leis, né? Diferente de Thomas Hobbes, né? Que achava que o poder deveria ser cedido todo para um rei. John Locke ele sugere três leis: uma lei divina, uma lei civil e uma lei moral, né? A lei divina, a lei de Deus, né? Você vê que aqui ainda tem uma conexão, né? Para você ver como não necessariamente esses pensadores da modernidade eles estavam totalmente desconectados de uma visão de Deus, mas é como se essa visão de Deus ela perdesse um pouco a força e o humano ganhasse espaço. A lei divina, as leis de Deus, né? Que são, ou seja, o que é certo e o que é errado segundo Deus ou a religião cristã. A lei civil é aquela lei que a sociedade define como lei, como o que é certo e o que é errado. E a lei moral, que é o que ele chamou de opinião pública, né? Ou seja, aquilo que cada pessoa tem dentro de si que considera como certo e errado, a maioria das pessoas também tem. E isso ele chamou de lei da moral, lei da opinião pública. E essa lei ela se estabelece através do elogio e da censura. Então, aquilo que a sociedade como um todo considera ok, que é a moral de cada um, que é a moral que é vista na sociedade, tem o elogio e a censura e ela se estabelece por isso, né? Então, John Locke ele veio trazer justamente essa ideia dessas três leis, né, o que contribuiu muito para a continuidade do desenvolvimento do contrato social, né? Como essa lei ela foi saindo, vamos dizer assim, o poder ele foi saindo de uma pessoa só, veio para a opinião pública, né? Continua sendo trabalhado em Baruch Spinoza e depois ele vai ser finalizado, nosso terceiro ponto, que é com Rousseau. Por enquanto nós vamos continuar aqui com o terceiro filósofo, que é Baruch Spinoza. Baruch Spinoza viveu de 632 a 677, né, 44 anos, em Amsterdã, nos Países Baixos, né? Amsterdã está na Holanda, né? A Holanda é uma região dos Países Baixos, né? E
Spinoza foi um herdeiro do Descartes, né? Do racionalismo do Descartes, que a gente não se aprofundou muito aqui. Né? Contudo, ele não concordava com Descartes na visão dualista que Descartes tinha de corpo e alma, ou espírito. Né? Descartes tinha uma visão dualista de que existe o corpo, a matéria, e a mente, ou o espírito. Né? Para Spinoza havia uma única substância, né? Que tudo estava sobre essa substância e não havia duas substâncias, como diria Descartes. Ele procurou desenvolver uma ideia racional de vida boa. Né? Como ele traz esse racionalismo, né? A razão como coisa, como obra, como, vamos dizer assim, referência principal para pensar as coisas. Né? Ele pensou numa vida boa, como pensar e desenvolver uma vida boa a partir da razão. Né? Aí com isso ele escreveu a obra Ética. Né? A obra Ética de Spinoza traz uma novidade, vamos dizer assim, importante, né? Que é o caráter afetivo e racional do ser humano. O caráter afetivo do ser humano, para Spinoza, é a nossa essência. Os nossos afetos, os nossos desejos são a nossa essência. Né? O que a gente tem para se orientar na vida inicialmente, ou seja, para tomar atitudes, o que nos move, né? Você veja aqui como tem já uma precursão psicológica muito forte no pensamento de Spinoza, são os nossos desejos. Né? O que nos movimenta para frente, o que nos faz, é aquilo que a gente quer, o que a gente deseja. Né? E ele refletiu sobre o conatos. O que é o conatos para Spinoza? É o desejo de preservar em seu ser, ou seja, de manter-se vivo, né? de se preservar. Né? Ele pensou que o desejo, esse conatos, essa força natural de sobrevivência e de melhoria contínua, move os seres. Essa é a força, vamos dizer assim, que nós temos dentro de nós, que nos faz continuar vivos. É porque a gente tem essa, vamos dizer, esse drive instalado, esse conatos que nos faz sempre querer preservar a nós mesmos e continuar melhorando, né? Para realizar os nossos desejos. Né? E aí ele pensa que, em contrapartida a isso, o mundo ele dificulta a realização dos nossos desejos. E aí a gente tem que lidar com essa dificuldade que o mundo nos impõe, né? E as outras pessoas, porque ela também tem os desejos dela. Né? E aí também tem uma profunda ideia de guerra de todos contra todos, né? Que vem do Hobbes. Né? Como cada um quer preservar em si, há essa guerra, porque eu quero realizar o meu desejo, você quer realizar o seu, então eu brigo com você, a gente entra em guerra para ver quem vai sobreviver. Né? Agora, essa teoria dos afetos, né, como eu disse, uma das coisas importantes também, né, que ele descobriu é que nós sabemos o que queremos, ou seja, eu quero, desejo aquilo, eu sei que eu quero aquilo, mas eu não sei o porquê eu quero aquilo. E aqui ele se mostra, né, o precursor do inconsciente. Né? Spinoza é o precursor do inconsciente, da psicologia, né, moderna que nós temos, que foi desenvolvida inclusive muito bem pelo próprio Freud. Né? Esse inconsciente, a gente sabe o que quer, mas não sabe por que quer. Contudo, ele diz que é a partir desses desejos, desse afeto que nos move inicialmente, positivamente, que nós conseguimos conhecer as coisas com a razão. Então eu desejo, eu não sei por que eu desejo, mas como isso me move, eu consigo pensar sobre isso de maneira racional. É só a partir desse pensamento racional que eu consigo descobrir as coisas. O desejo negativo, por um outro lado, ele entorpece a razão, segundo
entorpece a razão, segundo Spinoza. O que não, você não consegue desenvolver razão num desejo negativo, só com aquelas coisas positivas que nos estimulam a pensar de maneira saudável. A razão ela sai para Spinoza justamente daí, dos desejos positivos do ser humano. Aquilo que me afeta positivamente, que eu me conecto, que eu tenho uma conexão com aquilo, me faz pensar e refletir, e eu consigo usar a razão para conhecer as coisas a partir daquilo que me move positivamente, né? Isso é muito importante no pensamento de Spinoza. Do contrato social, que é o ponto que nós estamos trabalhando aqui nesse segundo ponto, né? A modernidade e como o contrato social foi sendo desenvolvido, ele concorda com Hobbes que há uma guerra de todos contra todos, como eu disse. Só que ele também ele é otimista no sentido de dizer que a gente não deve se organizar como sociedade somente para evitar a guerra, mas também porque quando a gente se une, nessa união a gente pode também alcançar coisas positivas e benefício mútuo para todos. Então não é só porque a gente deve se organizar socialmente da briga de todos contra todos, mas porque há um benefício dessa organização para todos também, né? O que é interessante, essa visão otimista, né, de Spinoza. Tanto Hobbes quanto Spinoza, eles acreditam que mesmo o poder sendo centralizado em um rei, o povo sim pode se revoltar contra esse rei em caso de opressão, né? Embora isso não seja comum segundo eles, né? Então esse segundo ponto justamente trabalha essa questão do contrato social em Thomas Hobbes, como é importante para ele centralizar o poder no rei, e ele estabelece uma separação do homem do público e do privado, e nesse privado começa a surgir o pensamento de questionar justamente esse poder, né? Que você deve ceder ao déspota. John Locke, que separa o poder em três leis: a lei divina, a lei civil, a lei moral, e aqui a opinião pública, né? Que entra como, já diferente de Thomas Hobbes, a opinião pública entra como lei, ou seja, significa que o povo pensa que é certo e que é errado deve influenciar e deve também ter o seu papel, né? na sociedade, né? E Spinoza, né, que traz a teoria dos afetos, né, que a gente sabe o que a gente quer, mas não sabe o porquê quer, e traz uma visão otimista do contrato social, de que a gente não deve se organizar somente para não se prejudicar, mas também para nos ajudar. No terceiro ponto, nós vamos reconhecer os principais conceitos do pensamento iluminista. O iluminismo, ele aconteceu depois do início da modernidade, foi um movimento que buscou iluminar a mente humana através do uso da razão, promovendo o conhecimento científico e valorizando a liberdade, a igualdade e a justiça, né? O contexto histórico, né, todo aquele contexto que eu contei do Renascimento e da Revolução Científica na modernidade, e um dos principais também que veio a influenciar no desenvolvimento do iluminismo foram as revoluções. A revolução que aconteceu na Inglaterra, né, em 1688, que criou a monarquia constitucional inglesa, né? É quase um parlamentarismo, né, que se foi estabelecido na Inglaterra, né? Continuou permanecendo como uma monarquia, mas o poder foi transferido para o parlamento, né? A Revolução Americana, entre 1775 e 1783, né, que deu origem a um governo republicano e democrático nos Estados Unidos, que tem até hoje, né? E uma das principais também naquele contexto europeu, que foi a Revolução Francesa, né?
entre 1789 e 1799, que aboliu a monarquia absolutista, né? Cortaram lá o pescoço do rei, né, na França, e estabeleceu a república e trouxe mudanças radicais para a sociedade francesa e europeia, né? A Revolução Francesa foi realmente muito importante dentro dessa ideia que veio, né, de renascimento, de revisão do homem, valorização do homem. O homem tem os seus princípios destituídos e as suas finalidades destituídas das finalidades divinas. E toda essa valorização do homem, novos atores políticos que foram surgindo, os pensamentos dos filósofos humanistas, o pensamento de um contrato social que foi se desenvolvendo, né? E essa liberdade de pensamento que foi mudando a forma como aquelas pessoas daquela época viam o poder e a política, né? Os novos atores que foram se organizando, né? O surgimento dos estados, né? Que veio se consolidando a partir justamente dessas revoluções, né? E elas foram cruciais, né? Para os modelos que nós temos hoje de representatividade e limitação ao poder governamental, né? Tudo isso foi, freios e contrapesos foram desenvolvidos nessa época do iluminismo, né? Os direitos individuais, né? Tudo que a gente tem hoje organizado como política foi desenvolvido nessa época do iluminismo, né? Agora, o grande impasse da filosofia iluminista é o que não está claro como a razão pode substituir o objeto de sua crítica por um novo tipo de autoridade, né? Então você imagina Deus saindo do centro, a autoridade, vamos dizer, de legitimidade de moral, todas essas questões que foram sendo trabalhadas, que foram sendo colocadas de lado. Então, o que seria, pelo que essa autoridade, essa noção de autoridade da Idade Média seria substituída, né? E aí esse era o grande impasse, assim, o que os filósofos do iluminismo precisavam pensar, né? E Jean-Jacques Rousseau, né, que finaliza praticamente a ideia de contrato social, ele foi um dos pensadores que encarnaram essa dificuldade, né? E procuraram pensar muito em como lidar com essa situação, o que colocar no lugar, né? E a gente vai pensar um pouquinho sobre ele já já. Além disso, né, um dos grandes legados do período é justamente a questão sobre os limites da razão, né? E um exemplo marcante é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, né, ela mostrou muito com toda a violência, né? A violência que precisou ser executada, os limites da razão, de como pensar, né? Essas coisas. E Kant, que também é um segundo filósofo que a gente vai mencionar aqui nesse momento do iluminismo, ele veio justamente com a razão demonstrar os limites da razão, né? Que a razão ela tem um limite para conhecer as coisas, né? Aqui nesse primeiro momento do limite da razão em relação à Revolução Francesa é porque precisou-se de violência, de revolução para as coisas acontecerem, né? E Kant vem na sua filosofia mostrar o limite da razão, né? É algo importante que a gente vai também trabalhar daqui a pouco. E aí, num terceiro momento, não se trata apenas de nos lembrarmos do recurso à violência e ao terror ainda no auge da Revolução, mas da forma como o Código Civil de Napoleão, de 1904, passou a figurar para Hegel, agora o terceiro filósofo que nós vamos pensar nesse momento do Iluminismo, como destino para o qual a história convergia, né? A interpretação de Hegel em relação a isso, ao Código Civil de Napoleão. Então vamos aqui pensar nesse primeiro filósofo do Iluminismo, que é Jean-Jacques Rousseau. Ele viveu de 1712 até 1778, portanto morreu com 66 anos. Ele nasceu na Suíça, né? O Rousseau ele continuava pensando, né, em como organizar a sociedade, e ele, dentro da linha de que os dois filósofos, por exemplo, John Locke e Spinoza, né, já começaram a trazer, principalmente John Locke, separar a moral, né, da política,
né? E John Locke começou a trazer essa moral para a política, né, como opinião pública. Jean-Jacques Rousseau ele diz que, na verdade, a gente tem que trazer essa moral como um todo para a política, né? A moral deve ser, a opinião pública e a moral deve ser o fator principal para determinar como seria constituído justamente a organização política, né? Então ele transfere de maneira definitiva a moral para a política e a revolução como fator de mudança, né? Mas aí, como eu comecei a dizer, mas o que se colocar no lugar, depois da Revolução, nesse lugar de autoridade, né? Depois das revoluções da repugnação ao despotismo, né? E a visão também cristã, né, de autoridade. Para Rousseau, essa revolução ela traria insegurança, incerteza e crise, né? Então, por isso é preciso tomar cuidado com a revolução e como substituir essas noções de autoridade, né? E aí ele escreve a obra O Contrato Social, em que as leis devem refletir as vontades coletivas, né? Daí a noção da moral ser transferida para a política. Então, as vontades coletivas são a moral. Então, essa moral as leis deveriam ser reflexo da vontade coletiva, né? E elas deveriam ser obedecidas justamente por isso, né? Porque como as leis refletem a vontade do povo, o povo deve obedecer essas leis, porque as leis refletem a vontade do povo, né? E assim fechando o ciclo, né? Então ele vê o Estado necessário para garantir que a vontade geral prevaleça, né? O Estado é a organização, né, que organiza, né, e cria as leis de acordo com a vontade do povo, né? Permitindo que os cidadãos vivam de forma livre e harmoniosa com o bem comum, né? Ele também propõe uma forma soberana que vai além do absolutismo, ao controlar não só as ações, mas também as convicções íntimas dos indivíduos, criando uma união entre moral e política através da intervenção estatal. Então ele diz, por exemplo, que como alguém que estivesse inadequado, ou seja, desajustado da moral política, as minorias, vamos dizer, trazendo num termo atual. Então, existe uma vontade coletiva soberana, assim, da maioria em um povo. Então, essa vontade seriam as leis, se transformariam em leis. Então, quem estivesse desajustado dessa vontade coletiva da maioria, teria que se ajustar. E daí vem ele que vai além do absolutismo. Porque para ele propunha que essa moral ela deveria ser instituída, da maioria deveria ser instituída para todos, né? E mais para frente a gente vem trabalhando essa ideia de minorias e melhorando mais essa ideia, né? Aperfeiçoando. E aí fica assim a ideia de contrato social de Jean-Jacques Rousseau, né? Que contribuiu muito para a nossa visão, né? Trazendo a moral para o âmbito da política de contrato social nos dias de hoje, né? O segundo filósofo que que traçou os limites da razão, né, no iluminismo, importante é Immanuel Kant. É um filósofo importante e muito prolífero, né, e muito importante para a história da filosofia, né? Ele tem contribuições na teoria do conhecimento, né, epistemologia, né, que é como a gente conhece as coisas. Ele também tem contribuição na ética, na política e na estética. Na teoria do conhecimento, como nós conhecemos as coisas, ele escreveu uma obra importante que é a Crítica da Razão Pura, né? Uma obra difícil, né? Aqui é importante dizer que eu não mencionei, ele viveu entre 1724 e 1804, viveu 79 anos na Prússia Oriental. Na obra Crítica da Razão Pura, Kant veio justamente trabalhar essa questão do conhecimento e da razão, né? Como a gente conhece as coisas. Ele diferenciou o pensamento de conhecimento, né? O pensamento, para ele, é o uso da razão para elaborar ideias e princípios sem qualquer referência à experiência. Ideias que não podem ser determinadas como reais ou não. O pensamento, você pode pensar coisas sobre as coisas,
sobre o que você vê no mundo, é, inclusive que você não tenha referência de nada na experiência dos sentidos, e que você não pode determinar se essas ideias são reais ou não são reais, né? Já o conhecimento, que é aquilo que você realmente conhece, que você pode estabelecer como real, é concebido como uma experiência das coisas fora de nós, mediada por conceitos que o sujeito conhece, né? Então, ele fez o quê nessa epistemologia dele? Ele conciliou a ideia dos empiristas, né, que acreditavam que a gente conhecia as coisas pelos sentidos e pela experiência, com a ideia dos racionalistas, que acreditavam que nós conhecíamos as coisas somente pela razão, e nós tínhamos que tomar cuidado com os sentidos, que os sentidos, inclusive, poderiam nos enganar, né? Então, Kant, ele, na sua epistemologia, também conhecida como idealismo transcendental, ele concilia justamente essas duas visões que tinham no tempo dele, que é o empirismo, né, dos sentidos, e o racionalismo, apenas o uso da razão, né? Ele sugere que o conhecimento começa com os sentidos do que a gente acessa e é organizado pela razão. A razão, a gente pensa, a gente vê as coisas no mundo, a gente, né, absorve as coisas no mundo pelos sentidos e organiza, finaliza esse conhecimento das coisas pelos conceitos que a gente cria da razão, né, do pensamento do homem. E aí ele instituiu tipos de juízos, né, no conhecimento, né, que ele chamou de afirmações sobre a realidade, né, como nós podemos conhecer e afirmar a realidade, né. O primeiro juízo é o juízo analítico a priori. Não produz um conhecimento novo e é seguro e depende da razão, né. O exemplo é o círculo, né. Um juízo, o círculo é redondo, né. Você tem aí o sujeito, que é o círculo, e o predicado, é redondo. Ele é um conhecimento seguro porque todo círculo é redondo. Eu não preciso da experiência, não preciso ver um círculo para afirmar que todo círculo é redondo, né? O quadrado tem 4 lados, né? Todo quadrado tem 4 lados. Ele não pode ser se não tiver 4 lados, não é um quadrado, né? Então esse para ele é o juízo analítico a priori, né? O juízo sintético a posteriori, né, ele produz um conhecimento novo, né, e é inseguro, né, e depende da experiência. Exemplos por exemplo, um juízo, uma sentença, a casa é verde. Você tem o sujeito, que é a casa, é verde. Você acrescenta uma informação nova ao conceito de casa, porque o conceito de casa não atribui a cor da casa, né? Nem todas as casas são verdes. Então, para você é um conhecimento inseguro. A casa é verde, você não pode ter certeza se a casa é verde ou se ela não é verde. Você precisa olhar para a casa, ou seja, usar a experiência olhando para a casa para saber se ela é verde ou não é verde. Esse é o conhecimento sintético a posteriori, né, de Kant. Outro exemplo é as mulheres são felizes, né? Nem toda mulher é feliz, né? Acrescenta uma informação ao conceito de mulher que traz uma informação a mais e insegura, que eu não sei. Não dá para me saber realmente se todas as mulheres são felizes, porque a experiência mostra, quando você olha, que o conceito de mulher não inclui a questão de ela ser feliz, não é mesmo? Então ele sugere para a ciência, para conhecer as coisas, a união do juízo analítico a priori com o juízo sintético a posteriori, o que ele chama de juízo sintético a priori, né? Ao qual a ciência deveria se basear. Então ele une as duas coisas, não é mesmo? Uns exemplos importantes aqui que a gente pode dar. Por exemplo, todos os objetos têm massa. Isso é uma sentença, um juízo seguro. Agora, não é possível saber qual a massa exata de cada objeto. Para isso a gente entra na experiência. E quando a gente entra na experiência, né, a gente une as duas informações e eu descubro qual é a massa daquele objeto. Outro exemplo por exemplo, 7 mais 5 é 12. Isso é seguro, isso é um juízo seguro. 7 mais 5 não pode dar outro resultado além de 12. Só que o 12 não está limitado a essa operação ou essa matemática de 7 mais 5.
A gente pode chegar à conclusão de 12 também por outras ações matemáticas, né? 2 vezes 6 é 12, né? Então, essa é a junção que ele sugere, que precisa ser feita para a gente adquirir o conhecimento, do conhecimento a priori, que são conceitos definitivos, que dependem da razão, e o conhecimento a posteriori, que precisa ser averiguado, que a razão precisa averiguar, não é mesmo? A gente não vai entrar aqui muito, claro, é mais para explanar mais ou menos a ideia, né? Porque aqui é a história da filosofia com ênfase política, né? Então, mais para frente nós vamos ter uma aula sobre Kant, nesse curso de filosofia, e aí sim nós vamos dar mais exemplos e vamos aprofundar, né? Mas basicamente é isso. A ética de Kant. Aqui ele na obra a crítica à razão prática, ele usa a prática de como nós devemos usar a razão, né? E aí ele acredita que mesmo ideias do pensamento como metafísicas como liberdade não possam ser comprovadas, elas podem ser pensadas, ou seja, a prática da razão. Então ele estabelece uma ética a partir da liberdade. Ele fala que o homem é livre, mesmo quando parece ser coagido. Primeiro ponto, primeira sentença. Segunda sentença, por ser livre, agir eticamente implica em assumir sua liberdade na escolha de suas ações. Terceiro ponto, visto que os homens são todos livres, nenhum homem deve ser um meio para um fim. É o terceiro ponto nessa lógica e sequência de liberdade de um homem. Então, basicamente, ele quer dizer que a liberdade é um princípio fundamental e que os homens não devem ser usados, né, como meio, justamente porque isso fere a liberdade individual de cada homem. E aí ele vem pensar em uma ética a partir do pensamento do imperativo categórico. O que é isso? Que nós devemos agir de tal modo que o nosso agir ele possa ser universalizado. Então, por exemplo, se eu mentir para alguém, ele argumenta que se todas as pessoas mentissem, como o mundo seria? Seria melhor ou pior? Né? Então, se eu marcasse o compromisso com alguém e chegasse atrasado nesse compromisso, ele argumenta que se todas as pessoas que marcassem um compromisso chegassem atrasadas, como seria o mundo? Seria melhor ou pior? Então, esse é um argumento racional para a ideia de moral e que na verdade ética, né? Desse argumento ético de Kant, que já não é só a moral pura, é o pensamento sobre a moral, que é a ética. Que eu enfatizo mais uma vez aqui, é importante dizer. A diferença entre ética e moral e ética é justamente que a moral é aquilo que é considerado certo e errado pelo indivíduo, pela sociedade, e a ética é a reflexão, é o pensamento racional sobre esse certo e esse errado. Então, nesse pensamento ético, racional sobre o que é certo e o que é errado de Kant, ele pensa justamente, né, nesse imperativo categórico. Então, em contrapartida ao imperativo categórico, tem o imperativo hipotético. Então, por exemplo, eu não posso não roubar só pela preocupação hipotética de ser preso. Eu não posso roubar porque eu tenho que ter consciência que roubar é errado em si. Então eu não roubo porque é um imperativo categórico. Eu sei que roubar é errado. Porque se eu universalizasse o roubo, se todas as pessoas roubassem, o mundo seria pior ou melhor? Seria pior. Então, dentro dessa lógica, eu não posso não roubar por ser preso. Pela hipótese de ser preso. Eu não devo roubar porque roubar é errado. É categórico. Né? A política de Kant também respeita essa noção de ética, né? E de liberdade. Né? Que a gente tem que respeitar as liberdades individuais e as liberdades das nações. Né? Uma nação, um indivíduo não pode usar o outro como meio para um fim. Nem uma nação pode usar a outra como meio para um fim. Esse é o pensamento político de Kant. Né? E a estética, ele sugere, ele começou a pensar sobre a beleza das coisas, né? Sobre como a gente observa a beleza, e ele acredita que a beleza tem um quê universal,
que quando eu admiro uma coisa pela harmonia e pela beleza, se eu concluo que aquilo é belo, a maioria das pessoas também concluirá que aquilo é belo. E para ele é importante um conceito de beleza e de estética do que é o desinteresse. A coisa é bela por ser bela, eu admiro por ela ser bela, não porque eu tenho um interesse naquela coisa, né? É um dos conceitos de Kant. Você percebe como a primazia da razão ela se desconecta de uma transcendência religiosa e eles começam a pensar na razão, na política, a partir na moral e na ética, a partir somente da razão. Você observa que Kant aqui ele não coloca nesse seu pensamento de ética imperativo categórico e de ética política nenhum conceito religioso, vamos dizer assim, nenhum conceito de autoridade religiosa, mas a razão como base para pensar a ética, a moral e a política. Então é isso que é a modernidade, a característica da modernidade que começou no Renascimento e na Revolução Científica, a primazia da razão. Pensar as coisas pela razão desconectada de uma autoridade, de uma referência religiosa. Aí por último nós temos aqui Frederick Hegel, George Will Frederick Hegel, né, também, que viveu de 1770 a 1831, portanto ele viveu 61 anos, nasceu na Alemanha, né? Hegel introduz uma concepção de história na filosofia, de maneira inédita, que é a dialética. Ele sugere que o conhecimento, a gente conhece as coisas a partir da dialética, ou seja, da tese, da antítese e da síntese, né? Ele sugere que a gente vai conhecendo e evoluindo sempre no conhecimento com esse conceito de teses que no tempo vão sendo organizadas, né? Então, por exemplo, no passado alguém institui uma tese, alguém, por conta dessa instituição dessa tese, vai contrapor, que é uma antítese, né? E vai contrapor essa e esse diálogo entre as duas surge uma síntese, que é o conhecimento, né? E assim sucessivamente. Essa síntese aqui depois vai surgir, de acordo com essa síntese, que virou, de certa forma, uma tese, uma antítese, e assim sucessivamente, né? Evoluindo. Então, para ele, por exemplo, é importante dizer que uma flor ela não se dá só pelo fato do florescimento dela, do estado dela de flor. Ela também tem que ser considerado a flor quando ela era um botão. E a superação do estado de flor em relação ao estado de botão. Então a flor não é só a flor em si, ela também tem que ser considerado que um dia ela foi um botão e superou o estado de botão. Então ela evoluiu para uma flor porque ela superou o estado de botão, né? E essa lógica é a lógica da dialética e a lógica do conhecimento de Hegel. Então para ele também não há um conhecimento definitivo e a gente vai evoluindo no conhecimento com a dialética que trouxe uma contribuição importante, né? Ele, na política, ele destituiu a ideia de sociedade civil e Estado. Sociedade civil é o conjunto de relações entre indivíduos e famílias que compõem determinada comunidade. E o Estado é a concretização formal dos laços e valores sociais por meio de leis, estruturas burocráticas estatais e instâncias de poder regulamentadas. Aí ele sugere que não necessariamente o Estado se articula com a sociedade civil, né? O que é um problema, né? Porque o Estado vai estar legislando e organizando leis que não têm conexão com a sociedade civil e suas vontades, né? Aí, por fim, aqui para finalizar o iluminismo, né? Na verdade, o sol está baixando aqui. A gente tem que questionar se é um iluminismo ou se é uma escuridão, né? Aí também uma questão a se pensar, se retirar Deus e a questão de autoridade divina e a religião e observar e enfatizar somente na razão é iluminar ou é escurecer, né? Ilumina por um lado, escurece por outro, né? Essa é uma questão que é a pós-modernidade e que depois na terceira aula que nós vamos estudar nós vamos enfatizar bastante, né? Que é a filosofia contemporânea.
Se tirar essas bases religiosas, não necessariamente religiosas, mas noções de autoridades do passado, elas nos iluminam ou nos escurecem, né? Aqui, como o sol está se baixando, está escurecendo. Mas a razão, com certeza, de certa forma, está iluminando. Aqui é só mais um parêntese nessa coisa que está acontecendo aqui nesse momento. Utilitarismo, como eles continuavam pensando no iluminismo, como pensar a razão, a moral, a ética, a partir da razão. Né? Como pensar a ética, a política a partir da razão, sem a conexão com o conceito cristão. Né? Então, o utilitarismo é justamente que as coisas têm um fim, né? A utilidade das coisas. Então, eles começaram a pensar numa moral quantificável matematicamente. Como assim? Em relação às dores ou aos prazeres. Né? Jeremy Bentham, 1748 a 1832, viveu 84 anos, nasceu na Inglaterra. Ele começou a pensar, assim como Kant, uma moral, uma ética baseada na matemática. Em que sentido? Se eu cortar você, por exemplo, isso vai te gerar uma dor. Então, isso é um fato empírico, ou seja, matemático, ou seja, racional, de que isso não é bom. Eu não preciso ter uma noção de Deus, eu não preciso saber que Deus existe, ou que ele acha que eu machucar você é errado. O fato de doer em mim é um fato empírico que eu consigo quantificar para dizer se isso é certo ou errado. Basicamente, o utilitarismo é isso. Basicamente é isso, para resumir. Então, se aquilo me dá prazer, se aquilo me traz felicidade, me traz prazer, eu não preciso da ideia de Deus para saber que aquilo é bom para mim. John Stuart Mill, 1806-1873, viveu 66 anos, também na Inglaterra, trouxe justamente essa questão da felicidade, né, que é no utilitarismo, né, os dores e os prazeres. Ele coloca a felicidade como o único fim de ação humana. Então a felicidade, 1, é desejável. 2, nada além da felicidade é desejável. 3, a felicidade de todos igualmente é desejável. Então ele está usando a felicidade, que é um parâmetro quantificável, assim, mensurável, para definir a ética. Né? Embora ele ache que isso não pode ser comprovado, essa ideia de dores e prazeres, ou que o fato de que todas as coisas são boas ou ruins em razão da dor ou do prazer que produzem, possuem fundamentos racionais, o que faz sentido. Né? E assim a gente finaliza, aqui com a luz finalizando, o iluminismo e essa aula nessa matéria que é a história da filosofia, do período da idade moderna, da filosofia moderna. Né? Nós vemos lá no primeiro o período de transição, que foi o Renascimento, queda do feudalismo, surgimento de atores políticos, o fortalecimento de cidades-estados, o humanismo, começou a colocar o homem no centro das coisas, do pensamento. Depois vem a Revolução Científica e começa a se pensar o contrato social. A Revolução Científica com Copérnico tira a Terra do centro e coloca o Sol e uma série de outras coisas, o que destitui o homem de uma finalidade, das finalidades divinas. E depois o Iluminismo, que aí coloca realmente a razão e a ciência como primazia, que vai questionar o despotismo, vai tirar os reis, as revoluções que aconteceram, né? E a partir disso o homem começa a primazia da razão e da ciência para pensar a sua ética e a sua maneira de organizar politicamente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curta, comenta, segue o canal para me ajudar. E na próxima aula nós vamos pensar sobre a história da filosofia contemporânea, que é o que nos cerca nos dias de hoje. Um abraço para todos vocês aí, viu?